Olá, bom dia, bem-vindos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje vai ser o episódio 2 de uma rubrica que iniciei aqui há cerca de 2 meses, que se chama A Batalha dos Formatos, CD contra vinil, em que eu apresento aqui 5 álbuns e faço o comparativo dos álbuns entre o CD e o vinil. Portanto, 5 álbuns que eu tenho em CD e em vinil, portanto, e faço a análise relativamente em termos sonoros e atribuo uma classificação quer ao CD, quer ao vinil, e depois digo qual é o formato que eu gosto mais do álbum em específico. Portanto, o primeiro vídeo que eu fiz foi há cerca de 2 meses, portanto, e é uma rubrica que eu tenho intenções de continuar a fazer, de tempos em tempos, e até antecipei para hoje, curiosamente, porque ontem vi num grupo Facebook que faço parte, portanto, uma pessoa postou um determinado álbum, um álbum ali, de uma fase já da chamada fase do CD, portanto, era um álbum ali de 93 ou 94, um álbum que eu curiosamente tenho em CD e em vinil, e é um álbum que eu gosto claramente mais em vinil. E eu até comentei, este é muito bom o CD, pá, mas eu neste aqui prefiro o vinil. E eu dizia, pá, não faz sentido, porque aqui o vinil nesta fase, aliás, o que ele disse foi mesmo isto, o vinil nesta fase ainda não tinha nascido, portanto em forma de piada, porque o vinil praticamente estava morto e renasceu uns anos mais tarde, mas foi mesmo isto que ele disse, portanto o vinil ainda não tinha nascido, portanto, mas não é de todo verdade. E há muito esse mito que se o álbum é da fase do CD tem de ser o CD é melhor, se o álbum é da fase do vinil, o vinil é o melhor, portanto não é de todo verdade, e eu durante muitos anos também pensei assim. Não é todo verdade, isto tudo depende de vários fatores, mas essencialmente o fator principal é a masterização, portanto a masterização específica do CD e a masterização específica do vinil, portanto isto não podemos generalizar. Poderá ser uma base, pode ser um ponto de partida, essa questão de ser da fase do CD, tem que ser em CD, se é da fase do vinil, tem de ser em vinil, poderá ter a sua lógica, mas não é uma regra, portanto, isto tem que ser analisado caso a caso. E eu, curiosamente, trago aqui alguns que são da chamada fase do CD e depois vocês vão ver que o vinil ganha, e trago aqui um caso inverso até. Está bem? Um álbum da fase ainda nem havia CD e, na minha opinião, o CD está melhor que o vinil, ligeiramente, mas está melhor que o vinil, portanto, contra toda a lógica aqui, está bem? E o primeiro que trago aqui hoje da Batalha dos Formatos é um álbum que eu gosto muito mesmo, sempre gostei. Aliás, eu tenho o vinil há muito pouco tempo. Quando eu o apresentei até aqui no canal, as recomendações dos vídeos, foi em CD, portanto, eu o vinil tenho há meses. Portanto, eu estou a falar do Beck com o seu Sea Change. Tá bem? Fantástico álbum do Beck. Este Sea Change é de 2002, portanto, eu na altura comprei logo em CD e fiquei apaixonadíssimo por o Sea Change, portanto, este CD do Beck, o oitavo álbum de estúdio do Beck, é claramente o meu preferido. Este Sea Change ganhou o prémio de melhor álbum do ano para a revista Rolling Stone em 2002 e também aparece naquela lista dos 500 melhores álbuns sempre que eu costumo referenciar. Há coisa de cerca de ano e meio eu vi uma lista muito extensa, muito bem elaborada, muito bem dividida, estava até dividida por categorias, que constava os chamados Loudness War Offenders. O que é os Loudness War Offenders? Portanto, são álbuns, artistas e álbuns em específico, depois iam ao pormenor do álbum, mais afetados pela Loudness War. A Loudness War, que ganhou ali uma repercussão grande, portanto isto já vem dos anos 80, mas ganhou ali uma repercussão grande ali nos anos 90, portanto a maior parte dos álbuns não foram novidade nenhuma para mim, nomeadamente Oasis,
Californication dos Red Hot Chili Peppers, portanto, a maior parte dos álbuns eu já conhecia, apanhei de facto algumas surpresas e uma delas foi aqui o Sea Change do Beck. Porquê? Porque é um álbum que eu sempre gostei e, na minha opinião, me soava bem. Mas fica com a pulga atrás da orelha e aqui há uns meses consegui aqui o vinil, que é um álbum em vinil um bocadinho chato, porque ele só teve 5 edições em vinil, muito poucas mesmo, uma delas até bem cara, e mesmo as outras, como esta aqui, também não são baratas. Por acaso já andava de olho nele já há algum tempo, e lá o apanhei numa promoção e lá o comprei. E de facto, aqui este é um dos casos em que eu vou atribuir a vitória ao vinil. Portanto, eu vou dar ao CD nota 5,5, está bem? Portanto, vou dar 5,5 ao CD e vou dar ao vinil nota 9, uma nota muito boa. O CD tem a particularidade de ser HD CD, portanto eu só tenho vários leitores de CD, mas só um deles lê HD CD, portanto lendo como HD CD dos 5,5 passará para os 6,5, mas mesmo assim uma nota claramente abaixo aqui da do vinil, que é nota 9. E curiosamente há cerca de um mês eu vi uma lista, eu nem conhecia a publicação, agora sigo muito atentamente porque é muito, muito interessante. E era uma lista que apresentava os 50 álbuns com melhor som, mais audiófilos. E estamos a falar de uma lista, porque isto de listas é sempre tudo muito relativo, depende sempre do gosto das pessoas, depois as pessoas criticam esta lista, criticam aquela, criticam os tops, porque estamos a falar de coisas sempre muito pessoais, são gostos, cada caso é um caso. Mas a lista era bastante objetiva porque baseava-se num item mais objetivo que podemos usar para comparar esta questão dos termos audiófilos, que é o Dynamic Range, e o Dynamic Range não mente. Portanto, eu confesso da lista, mais 90% dos casos, dos álbuns específicos, eu não me apanhou de surpresa, porque já os conhecia quase todos, mas mesmo assim ainda apanhei um ou outro caso que fiquei estupefacto mesmo. Este do Beck não aparecia lá, mas passado uma semana e meia, a mesma publicação lançou uma lista com os 35 bandas que soam muito melhor em vinil do que em CD ou streaming. E também algumas não, eu diria que a maior parte delas também não me apanhou de todo de surpresa, porque já não era novidade nenhuma para mim, aqueles clichês, Steely Dan, Beatles, Rolling Stones, Fleetwood Mac, portanto, isso são bandas que não me apanhou de todo de surpresa. Mas o Beck aparecia lá e analisava ao pormenor aqui o Sea Change. E com dados objetivos, portanto estamos a falar em termos de Dynamic Range, o que ajuda a explicar aqui um bocadinho também a nota que eu atribuí. Portanto, o CD do Sea Change tem um Dynamic Range de 7, o que é baixo, está bem? Mas não pensem que este CD soa mal, ele para mim, eu sempre gostei, portanto, mas objetivamente tem um Dynamic Range de 7, o que é baixo, portanto tudo que seja abaixo de 9, vá lá ali limite de 8, já não é nada bom. Enquanto que o vinil tem um Dynamic Range de 11, portanto, e este vinil, existe uma edição audiófila da Mobile Fidelity, que até é mencionada lá nesse artigo. Esta não é da Mobile Fidelity, mas é uma edição muito boa, cortada pelo Josh Golden. Portanto, Dynamic Range 11 contra aqui os 7
do CD. Portanto, eu aqui neste caso, apesar de gostar do CD, eu vivi com o CD a vida toda, até há uns meses atrás. De facto, aqui no Sea Change estamos a falar de um álbum de 2002, portanto vai contra as lógicas que a maior parte das pessoas têm, da fase do CD, portanto isto tem que ser CD. Aqui, primeiro caso de hoje, vou atribuir a vitória aqui no Sea Change do Beck ao vinil, portanto nota 9 contra nota 5.5 aqui do CD. O segundo caso de hoje, e aqui mais um exemplo que vai aqui contra a lógica. Eu já penso que já tinha dado um toquezinho aqui, se não foi no último vídeo, foi no anterior. Sim, foi no das aquisições. Vai contra a lógica, tá bem? Portanto, estamos a falar de um álbum de 1971. Eu estou a falar do Fragile dos Yes. Portanto, aqui uma edição original americana cortada por George Pyrus contra aqui uma edição muito específica em CD, uma remaster de 1994 do Joe Gastwerk. Tá bem? Portanto, estamos a falar aqui de coisas muito específicas, aqui uma edição que aqui em vinil existe muita dúvida sobre qual é a melhor edição em vinil aqui do Fragile. Eu diria que uma ligeira maioria vai aqui mesmo aqui para esta edição americana cortada pelo Jorge Pyrus, embora haja também a edição da Mobile Fidelity que muita gente gosta. Saiu agora muito recentemente, já este ano, no início deste ano, uma edição da Analog Production. Muita gente gosta, há pessoas que não gostam. Existe também a edição original inglesa, portanto aqui em vinil há muitas opções aqui para o Fragile. Eu vou atribuir neste caso a mesma nota aos dois, embora eles soam de forma diferente. Portanto, eu vou atribuir nota 9 ao CD e nota 9 ao vinil. Embora um 9 aqui claramente diferente. Aqui eu diria que talvez o vinil seja mais equilibrado. Aqui o CD, eu já tinha mencionado isso quando falei há dois vídeos atrás, no vídeo de aquisições do mês. Portanto, ele é muito recente, eu tenho acho que ainda nem um mês tem. Portanto, foi no mês passado, de março. E disse que tinha ficado fascinado aqui com os agudos do álbum. É assim, e de facto é uma coisa absurda mesmo. Eu se tivesse que decidir um vencedor, apesar de ter dado 9 aos dois, eu daria a vitória aqui muito, muito ligeiramente ao CD, ou seja, por arredondamento isto seria um 9.1 e este 9 seria um 8.9, mas na prática são os dois 9, mas se eu tivesse que atribuir uma vitória seria por uma margem muito reduzida aqui ao CD. Portanto, isto é fabuloso mesmo. Eventualmente, talvez aqui o vinil do Jorge Pyrus seja mais equilibrado como um todo, mas isto consegue aqui pormenores num álbum que tem muito detalhe. Esta edição específica em CD, para mim, está ligeiramente superior ali ao original, ao vinil original americano. Tá bem? Portanto, estamos a falar aqui de um caso que também vai contra a lógica. Nunca na minha vida pensaria com um CD de um álbum de 1971, mas estamos a falar aqui de uma edição muito específica. Eu já ouvi este álbum e conheço muito bem em CD. Nunca me soou grande coisa. Portanto, estamos a falar aqui de uma edição muito específica, esta remaster do Joe Gastwerk de 94. Vai contra todas as lógicas uma edição em CD conseguir, na minha opinião, ganha por um bocadinho, mas se quer conseguir competir com uma edição americana de época, está bem? Portanto, mas
sendo objetivo, eu aqui vou atribuir a mesma nota aos dois, mas como disse, se tivesse que atribuir a um vencedor, seria mesmo o CD. O terceiro caso de hoje aqui é uma sova autêntica mesmo, portanto um álbum de 1991, portanto estamos ali numa fase de transição, já havia uma passagem já muito grande, o vinil estava mesmo já a morrer, portanto estamos a falar de 1991 e aqui é uma sova muito grande, portanto eu estou a falar de uma banda que eu gosto muito, eu estou a falar dos Dire Straits com o On Every Street. 91, e aqui estou a falar especificamente em CD. Isto não é uma primeira edição em CD, é uma remaster de 96. Esta é a única edição original portuguesa de 1991. Péssimo mesmo, portanto, isto fizeram, e foi mesmo na época, ele quando saiu, meteram um álbum ele tem ligeiramente mais de 60 minutos, meteram num disco só, portanto isto foi um assassinato completo. As reedições todas têm dois CDs, perdão, dois vinis, os originais, mesmo fora de Portugal, mesmo nos Estados Unidos, portanto tinha só um vinil, não dá para entender, muito comprimido. Eu estive ontem a ouvir, já não ouvi há algum tempo aqui o vinil, pavoroso mesmo, pavoroso. Portanto, eu aqui neste On Every Street vou atribuir uma vitória, mas de goleada mesmo aqui ao CD. Portanto, eu vou dar ao CD 7,5, que é uma nota boa, portanto esta remaster de 96, e ao vinil vou dar nota 3.5. 3.5, não posso dar mais do que isso, é de facto muito mau. Eu ainda estou a pensar relativamente a este álbum, tenho vindo a adiar se compro uma reedição, portanto, recente, que traz dois vinis, ou se compro o Super Audio CD. Portanto, para já vou-me manter aqui com este vinil, embora, como digo, é um vinil que raramente ouço, está bem? Portanto, no terceiro caso de hoje, Batalha dos Formatos, vitória aqui claramente e por goleada do CD contra o vinil. Portanto, CD 7,5, vinil 3,5. O quarto caso de hoje, também é um caso muito específico e complicado mesmo. Um álbum mítico, um álbum para a história, dos mais importantes da história da música. Portanto, eu estou a falar aqui do Nevermind dos Nirvana. Tá bem? Portanto, este CD não é o original, portanto, o de 91, portanto, estamos a falar de um álbum de 91, igualmente ali, curiosamente, também como o Never Street. Portanto, 91, isto é uma reedição é uma remaster dos 20 anos, portanto, estamos a falar de 2011, e aqui, neste meu caso específico, isto é uma reedição de 2017, mas a remasterização já é anterior, portanto já é ali de 2006 a 2007, do Bernie Grundman, que foi usada posteriormente. Portanto, a remasterização aqui do vinil é do Bernie Grundman, e isto é uma remaster de 2011, comemorativa dos 20 anos do álbum. E aqui é goleada mesmo. Aliás, este vinil marcou uma viragem na minha postura, como eu comprava e como eu ouvia os discos, porque marcou aqui uma viragem mesmo, porque foi aqui com esta edição específica que eu comecei a tornar bastante mais cuidadoso com as edições, e comecei a perceber que de facto as edições fazem toda a diferença, e esta edição específica mesmo, portanto, depois de muito analisar, foi-me aconselhado esta edição, e comecei a adorar o álbum de uma forma completamente diferente, e
recentemente percebi, aliás, ele aparece na lista que eu mencionei. Este CD é péssimo, mas a remaster de 2011, dos 20 anos, em vinil, portanto, esta mesma remaster em vinil também é péssima. Também é péssima. Também é de evitar mesmo. Portanto, eu aqui, neste caso, vou atribuir nota 4.5 ao CD. 4.5 ao CD. E vou atribuir nota 9 aqui ao vinil. Tá bem? Esta edição específica em vinil do Bernie Grundman. Nessa lista que eu falei há um bocadinho de 35 bandas que soam muito melhor em vinil do que em CD ou streaming, é curioso porque os Nirvana aparecem lá. Como disse, a maior parte delas não foi surpresa nenhuma para mim. Nirvana aparece, acaba também por não ser surpresa em função, porque eu já tinha percebido aqui no Nevermind, já tinha percebido no álbum de estreia que comprei entretanto também que o vinil era melhor que o CD. Mas acabei por perceber porque é que este me soa de facto mesmo mal, portanto. Vai lá ao pormenor, especificamente. Aqui, este meu CD tem um Dynamic Range de 7, enquanto, curiosamente, o CD original de época, o CD que foi lançado na época, tem um Dynamic Range de 12. Aqui estamos a falar quase do dobro, portanto, não, acabou por não ser surpresa para mim, nunca me soou nada de especial, portanto, é daqueles CDs que eu ouvia assim de vez em quando, porque é um CD. Quando comprei o vinil, varreu-me completamente. A partir, fui aqui, e o EJA do Steely Dan foi o ponto zero para eu começar a tornar, diria, chato com as edições. Às vezes, quem me conhece mais recentemente pensa, há de pensar que eu sempre fui assim a vida toda. Não, eu sou assim, talvez há uns 2 anos e meio, vá lá. Ainda não tem 3 anos. E começou aqui com o EJA do Steely Dan e aqui com o Nevermind dos Nirvana. Foi aqui que eu percebi que as coisas faziam muita diferença e que de facto aqui a masterização é o mais importante, é o mais importante de tudo. Portanto, quarto caso de hoje, vou atribuir aqui a vitória claramente também de goleada ao vinil. Portanto, vinil nota 9, remasterização do Bernie Grundman, e CD nota 4,5, está bem? Portanto, edição de 20 anos. Para fechar então aqui a batalha dos formatos de hoje, um álbum que eu sempre gostei, é um álbum que sempre gostei, e antes de mais vou dizer que não vai haver assim uma goleada aqui em específico. Há um vencedor, mas não há uma goleada em específico. É um álbum que eu sempre gostei, portanto, e vão ter os dois boa nota. Um formato melhor que o outro, mas vão ter boa nota. Portanto, eu estou a falar da Björk com o seu Vespertine, está bem? Que é de 2001, ali também muito perto do Sea Change do Beck, que é de 2002. Portanto, estamos a falar de 2001. Na teoria aqui, o CD, estamos numa fase claramente do CD, o CD ganharia aqui ao vinil, não é o caso. Portanto, eu aqui, apesar de, e vivi com o CD a vida praticamente toda, portanto, desde que comprei-o em 2001 e sempre gostei. Portanto, o vinil tenho há uns meses, talvez há uns 4 meses, não mais do que isso, mas vou atribuir a vitória aqui ao vinil. Portanto, vou dar nota 8 ao CD, que é bastante bom. Portanto, o CD está bom. O vinil, para mim, está um patamar acima. Portanto, nota 9 aqui ao vinil. Portanto, isto é uma reedição de 2022. E quando comprei o vinil, isto também em função de, eu já tinha, antes de comprar este, já tinha 3 álbuns em vinil da Björk, e os 3, de facto, eu já tinha percebido diferenças para melhor relativamente às edições em CD. Portanto, acabei, como é um álbum da Björk que eu sempre gostei, talvez o meu segundo preferido,
E talvez seja o melhor até da Björk. Portanto, em termos de preferência pessoal, o meu preferido é o debut, o álbum de estreia, mas se eu for analisar de forma mais coerente, talvez o melhor mesmo seja aqui o Vespertino. O debut acaba por ser, se calhar, um gosto mais pessoal mesmo, marcou-me na altura, mas analisando friamente, se calhar o melhor acaba mesmo por ser aqui o Vespertino. Mas como disse, portanto, nota 8 aqui para o CD, uma nota muito boa. Portanto, o CD aqui neste caso não estamos a falar como o Nevermind, que é mau mesmo. Portanto, o som do CD daquelas edições específicas de 20 anos é mau. Aqui não, aqui estamos a falar o som aqui do CD do Vespertino é bom, só que este está um patamar acima, portanto, nota 9. E fui com curiosidade e surpresa que vi aqui o Vespertino na lista que eu mencionei há um bocado dos 50 álbuns com o melhor som. Porquê? Porque ele está lá na posição número 19, portanto, com um Dynamic Range de 13. A maior parte deles, como disse, não me apanhou de todo de surpresa. Aliás, o número 1 não é acaba por não ser surpresa nenhuma para mim. O Night Flight de Donald Fagen tem um Dynamic Range de 16. O número 2 acaba por ser um bocadinho surpresa para mim. É um álbum que eu estou à vontade para falar, porque eu já o mencionei aqui no canal, e mais do que uma vez, e quando falei nele, sempre disse este álbum, e foi até dos primeiros álbuns que eu mostrei aqui no canal, e na altura disse logo, e não era de perto, nem, se calhar nem 10% tão mesquinho com o som como sou agora. E foi um álbum que eu disse logo que me soava muito bem, e fiquei, esse sim, apanhou-me de surpresa a posição em que está. Posição número 2, Sting, Nothing Like the Sun, Dynamic Range 15, está bem? Depois aparecem aqueles álbuns que toda a gente já sabe, portanto são clichês, o Asia do Steely Dan, Dynamic Range 14, a Norah Jones, o Come Away With Me também com Dynamic Range 14, já os mencionei aqui. Aliás, já fiz 2 vídeos, os álbuns na minha coleção, 2 ou 3 vídeos, os álbuns na minha coleção com o melhor som, portanto, e eles apareceram lá, portanto, quer o Donald Fagen com o Nightfly, quer o Asia do Steely Dan, Norah Jones também já a Zet Pound Shop também apareceram nesses vídeos, Dynamic Range 14. Portanto, acabou por não ser grande surpresa, acabou por ser surpresa, apesar de eu achar que ele era muito bom, vê-lo nessa lista, posição número 19 aqui, o Vespertino. Esse acabou por ser surpresa, mas a lista também me acabou por ajudar. Porquê? Porque aparece lá um álbum na posição número 17, um álbum que eu tenho em CD, gosto muito do CD. Comprei o álbum anterior em vinil há cerca de um mês e gostei muito, achei que foi uma melhoria relativamente ao CD, e pensei, vou fazer o mesmo neste. Eu estou a falar do Wildflowers do Tom Petty, e ele aparece especificamente nessa lista, e o vencedor é o CD mesmo. Portanto, nada bate o CD da época, que é o que eu tenho. Tá bem? Portanto, aqui poupou-me logo aqui uns euros, porque eu iria comprar o vinil e assim já não faz sentido. Portanto, se o CD é especificamente a melhor edição do álbum, e a lista é muito interessante. Eu passei a seguir muito atentamente essa publicação, porque faz artigos muito interessantes, porque é interessante porque analisa ao pormenor e diz especificamente qual é a edição em específico, melhor edição que estão a falar, portanto. E isso para mim é importante, e aqui com dados objetivos, começamos a falar do Dynamic Range. Também falaram nos piores, em termos de Dynamic Range, o pior álbum de sempre da história. É uma remaster de um álbum do Iggy Pop and the Stooges,
O Raw Power, uma remaster de 1997, tem um Dynamic Range de 1. Portanto, é coisa nunca vista. E depois há ali alguns álbuns também interessantes, álbuns importantes, também com Dynamic Range muito mal classificados, com Dynamic Range muito mal mesmo. Portanto, as remasters dos Duran Duran de 2010 também estão péssimas mesmo. Portanto, é muito interessante ver essas listas, porque muitas vezes acaba-se por evitar meter água e estar a comprar álbuns que à partida estão condenados. Portanto, mas voltando aqui, para fechar o vídeo de hoje, voltando aqui à Björk e ao Vespertino, um álbum que eu gosto muito. Portanto, CD nota 8, vinil nota 9, mas como disse aqui, estamos a falar de uma diferença não muito significativa. Quem tiver o CD e não for um fã tão grande quanto isso da Björk ou do Vespertino, pode manter na mesma o CD, porque aqui vai ganhar, mas não é uma melhoria significativa. Mas foi com agrado que eu vi que o Vespertino nessa lista dos 50 álbuns com o melhor som de sempre. Pronto, e por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo vídeo. Um bom dia.